Fala galera, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com misturas entre líquidos e tratamento de água, tá bom? Normalmente é um assunto que cai bastante, é um assunto que, principalmente tratamento de água, né? É um assunto bastante comum no Enem, então espero que vocês gostem da aula. Não esquece, deixa um like, compartilha com os amigos, essas aulas, né? Elas vão funcionar para vários alunos que estão fazendo vestibular. Então, se você conhece algum vestibulando e quiser dar uma ajudinha, vamos colaborar com eles, né? Bom, primeira separação é uma separação de mistura entre duas substâncias que são produzidas. Então, a gente tem aqui, ó, o cumeno, ele vai ser oxidado e ele vai ao hidroperóxido. Esse hidroperóxido sofre uma hidrólise e aí gera o fenol e a acetona, tá? Então, esse composto, né, essa mistura de compostos, ela precisa ser separada. E como é que a gente vai fazer para separar? Né, ele quer separar para vender individualmente. Né, ele quer vender um e o outro para aumentar a grana, né? Primeira coisa que você precisa saber, e isso é mais complicadinho, é o estado físico. Porque se um for líquido e um for sólido, o processo seria filtração. Se os dois forem líquidos e se eles se misturarem, eu vou precisar fazer uma destilação. Se eles forem líquidos e não se misturarem, eu vou fazer uma decantação. Então, é importante eu perceber isso, se eles são líquidos, sólidos, se eles se misturam ou não. Essa é a parte difícil. Então, tá lá, fenol e acetona. O fenol é uma molécula grande, tem 6 carbonos, aí ele tem uma hidroxila capaz de fazer ligação de hidrogênio. Já a acetona tem uma carbonila cetônica. Essa carbonila, ela faz dipolo permanente. Qual a diferença? É que o ponto de ebulição do fenol, ele é maior que o ponto de ebulição da acetona, tá? O que vai acontecer? Os dois são líquidos, e esse aqui era o grande drama dessa questão, né? Perceber que os dois eram líquidos. Sabendo disso, a gente vai pensar logo líquidos miscíveis, tá? A gente vai pensar logo em destilação fracionada. Como é que funciona a destilação fracionada? Eu vou botar a mistura aqui, ó, a mistura dos dois líquidos aqui, eles vão começar a ferver. E aí, o líquido que tiver menor ponto de ebulição, nesse caso a acetona, ela vai subir. Aqui na coluna de fracionamento tem um montão de obstáculos. Esses obstáculos, eles vão impedir que o outro líquido, que é o fenol, suba junto com a acetona. Na verdade, se ele subir, ele acaba ficando preso aqui. Então, só a acetona consegue chegar aqui, percorrer todo esse trajeto e pingar aqui dentro. Então, a gente vê que o trajeto percorrido pela acetona é esse de vermelhinho, tá? E o fenol? O fenol vai ficando preso aqui e vai pingando de volta aqui. E com isso, os dois vão sendo separados. E aqui nesse trajeto azulzinho, a gente vê o trajeto para resfriamento dessa acetona. Então, essa acetona, ela vem por aqui, acetona não, água, perdão. A água vem por aqui, sobe, entra por esse caninho de fora, não de dentro, de fora. Ele vai passar por esse caninho aqui, resfriando a parte interna. Essa parte interna aqui tá passando a acetona. Então, a água vem, resfria, sai e pinga de volta na nossa pia, tá bom? E com isso, a acetona vai pingando aqui, e o fenol vai ficando separadinho aqui. A gente, então, consegue separar por destilação fracionada, beleza? Essa segunda questão, ela vai falar do carvão ativado. O carvão ativado, hoje, se fala muito. Esse ano, então, foi super falado, né? A gente está em 2020. Ele foi super discutido, no Rio de Janeiro, principalmente, por conta da geosmina, né? A água estava contaminada com geosmina, e uma das maneiras de tirar a geosmina da água, que dava cheiro de terra, gosto de terra, uma das formas de tirar é usar o carvão ativado. O carvão ativado também é muito usado nas geladeiras para tirar cheiro, aquele cheiro de coisa enjoada, né? Ele é muito usado porque ele faz uma coisa chamada adsorção. É com dedilhado mesmo, tá? A adsorção, ela significa que uma substância volátil ou gasosa se prende à superfície dele, fica retido e isso evita que dê cheiro, tá? Então, vamos olhar aqui. Ele fala sobre o tratamento da água, contaminação microbiana, é feito um tratamento com ácido hipocloroso. Esse ácido hipocloroso, ele age como agente desinfetante. A coisa de clorar a água para tirar os micro-organismos, né, que a gente fala,
que a cloração é eficiente, beleza. Então, o ácido hipocloroso que é a substância eficiente mesmo. Então, ele age tanto como agente oxidante, como ele age também como agente de cloração. E aí, essa matéria orgânica, ela acaba ficando dissolvida e pode levar à formação do clorofórmio, né? Substância orgânica mais esse cloro que eu coloquei. O clorofórmio, por sua vez, não é muito legal para a saúde, ele é tóxico e a ingestão dele pode acabar trazendo, né, problemas para a nossa saúde. Tá aqui o clorofórmio arrumadinho, a geometria dele é tetraédrica, o carbono ele tem 4 ligações, 3 delas são feitas com cloro, uma delas é feita com hidrogênio. A estrutura dela está muito perto de ser simétrica. O fato dela estar perto de ser simétrica significa que ela vai ser estável, né? Quanto mais simétrica ela é, mais estável. Isso significa diminuir a polaridade dela também. Isso faz com que ela seja volátil. É uma molécula, não vou dizer tão pequena assim, porque, né, 3 cloros, cada cloro pesando 35,5, nem posso dizer que seja tão pequena assim. Mas ela é volátil, tá? Ela tem uma volatilidade, tem um cheiro bem forte. E aí, o que que acontece? Vamos imaginar a estação de tratamento corriqueira, a mais comum. Até bom que vai ter uma outra questão lá na frente que a gente vai precisar. Então, ó, a água está aqui na represa, ela entra numa adutora de captação. Nesse caso aqui, é retirado nessa primeira decantação, que a gente chama de decantação primária, ou também de desarenação. O nome já ajuda, né? Desarenar. Tirar a areia, tirar aquela terra mais pesada, ela fica em repouso um pouquinho e aí aquela terra mais pesada sai. Depois é adicionado sulfato de alumínio, cal e cloro. Qual é a função disso? Gerar pequenos flocos. Primeiro acontece uma precipitação, né, uma coagulação, vamos dizer assim. Ele forma pequenos coágulos, pequenos aglomerados. Quando ele forma esses pequenos aglomerados, ele começa a juntar poeira, sujeira, né, toda a sujeira macroscópica, aquela sujeira que você vê. Pois é, esse aglomerado ele começa a formar um gel, sabe? Ele gel parece gel de cabelo? Pois é, igualzinho gel de cabelo. E aquele gel vai grudando a sujeira, agarrando a sujeira. E essa sujeira, então, fica densa, ocorre a floculação, fica densa, e aí ele é, de novo, decantado. Na primeira decantação, essa decantação 1, foi feita a decantação para tirar uma areia mais grossa, uma areia mais grosseira. Nessa segunda, é uma sujeira mais fininha, tá? Bom, aí ele vai passar por um filtro, né? Aquela coisa, cascalho grosso, cascalho médio, cascalho fino, areia grossa, areia média, areia fina. A ideia é que se alguma partícula sólida tiver, né, sobrevivido à floculação e à decantação, não tiver sido retirada, na filtração ela sai. Então, a água que teoricamente vai para o reservatório, ela estaria sem nenhum particulado sólido, tá? Mas, por exemplo, gases. Os gases passariam e aí ficaria cheiro ruim na água, pode até dar algum gosto ruim, ou substâncias tóxicas, né? E aí a gente põe aqui embaixo, ó, o carvão ativado, tá vendo? Tem uma camadinha de carvão ativado, essa camadinha preta, que a função dela é retirar o cheiro ruim, é retirar, né, aquelas substâncias voláteis dessa cadeia, beleza? E aí a água, então, ela tá limpinha, sem nenhum tipo de sólidos e nem nenhum tipo de gás. Mas micro-organismo passou, tá? O micro-organismo, ele sobreviveu a isso tudo. E aí a gente faz o quê? Uma nova cloração. A cloração, então, ela é feita para que haja a redução ou a mesma eliminação de micro-organismos, de preferência os patogênicos, né? Tentar eliminar aí qualquer tipo de doença que possa chegar às nossas casas, tá? No Brasil ainda se usa flúor. Em alguns países da Europa não se usa mais, porque o flúor ingerido em excesso, ele acaba sendo tóxico. Mas no Brasil a gente ainda fluoreta a água numa ideia de tentar minimizar e tentar reduzir o índice de cáries, tá bom? Bom, aqui tá o exemplo da floculação. Então você vê que a água ela tá suja, tá turva, né? E aí a gente começa a adicionar sulfato de alumínio e cal, tá? O cloro aqui já é uma prévia eliminação de micro-organismos, mas o que faz realmente a floculação é o sulfato de alumínio e a cal. Eu junto os dois, mexo, faz os floquinhos
e deixando em repouso esses floquinhos, então, vão para baixo, tá bom? Bom, ele quer eliminar a água e o clorofórmio, né, e outras moléculas orgânicas. Então, o que eu vou fazer? Filtração com uso de carvão ativado. A filtração com uso de carvão ativado é que vai eliminar o clorofórmio, que é uma substância volátil, como a gente falou agora há pouco, e isso sim vai conseguir tirar essa substância dali, tá bom? Então, só para lembrar, a fluoretação não é usada em muitos outros países do mundo, né? Ela está deixando de ser usada, mas é para evitar cárie. A coagulação foi o processo que a gente usou para tirar a sujeira sólida. A correção do pH é importante para ajudar a formar os floquinhos, né? Aqueles floquinhos que vocês viram, eles só se formam num pH adequado, então é necessário fazer essa correção do pH, tá? E a floculação, ela ocorre de novo depois da coagulação. A coagulação e a floculação, na verdade, é o mesmo processo, só que a gente chama de coágulo quando ele está pequenininho e floco quando ele está grandão, ok? Então, tá aqui, ó, o carvão ativado de forma visível, né? Como é que você enxerga ele e como ele é, na verdade, por dentro. Você vê que ele tem grandes poros, ele tem pequenos poros, a gente chama de mesoporos e microporos. Então, tudo que for bem pequenininho e volátil acaba ficando preso aqui, ó. Ele absorve gases e produtos químicos, ele retém qualquer coisa que dê cheiro, que dê gosto, aí fica presinho no carvão ativado, ok? Então, se você tiver com sua geladeira com cheiro enjoado, um armário que esteja com cheiro ruim, bota carvão ativado, que é fácil de encontrar, tá? Bota carvão ativado que vai ficar bem legal. Bom, outra que vai falar de tratamento de água, e aí essa questão deu uma polêmica bizarra mesmo. Por quê? Ele vai falar do tratamento de água, onde está o sulfato de alumínio, que a gente acabou de ver que o sulfato de alumínio em meio alcalino vai formar partículas em suspensa e que o nome desse processo é floculação. No máximo, coagulação, se a gente imaginar que os flocos estão de tamanho pequeno. Mas o certo desse processo seria floculação. E aí, olha o problema. Ele chama esse processo, como vocês podem ver, não tem nenhum aqui, ó. Flotação, levigação, ventilação, peneiração, centrifugação. Cadê a floculação? Não tem. E aí, a maioria foi o quê? No nome mais parecido. Qual é o nome mais parecido? Flotação. A maioria até acertou. Então, pelo TRI, essa questão acabou ficando fácil. Embora ela esteja errada. Olha que coisa maluca. Mas a flotação existe. Só não é usada normalmente no tratamento de água convencional, muito menos usada de sulfato de alumínio e meio alcalino, tá? Isso é um erro. E passou. Veja, ou seja, você pode estar bem acertadinho no Enem, você pode ter uma dúvida de que aquela resposta não esteja adequada, mas acreditem, não anularam essa questão. Deviam ter anulado, mas enfim, deixa quieto. O que acontece com a flotação? Porque a floculação a gente já entendeu, já expliquei no slide anterior. Você tem aqui, por exemplo, água, detergente e óleo mineral. Isso acontece muito em tratamento de água, sim, mas tratamento de esgoto, onde você tem o óleo, a tendência dele é ficar na superfície. O que você faz? Você joga bolhas de ar e essas bolhas, ó, tá vendo? O ar tá entrando por aqui. Você joga bolhas de ar e as bolhas de ar vão subindo e arrastando para cima. E aí sim, flotando vem de flutuar. Ele flota a gordura e a espuma. E aí essa gordura e essa espuma saem por cima. Beleza, a flotação existe. Mas flotação, presta atenção, tem a ver com tratamento de esgoto. E nada tem a ver com sulfato de alumínio e meio alcalino, beleza? Então isso foi um erro do Enem, acredite, o Enem também erra. Fazer o quê, né? Mas vamos lá. Aqui tem outra questão do tratamento de água, mas essa era bem facinha, aquela que não dá para errar no TRI de jeito nenhum. Para quem não lembra, né, as questões mais fáceis têm maior validade, tem maior número de pontos, questões muito difíceis valem menos. Então tá aqui, ó, poluição da água do rio, ele vai falar de diarreia, ele vai falar de saneamento básico e ele vai falar de água potável. Quando você fala em diarreia, você pensa logo o quê? Micro-organismos. E a gente já viu, quem é que mata micro-organismos em tratamento de água? É a cloração, ok?
ele vai atenuar a quantidade de micro-organismos. Mas isso a gente falou agora há pouco, né? Então, qualquer água que você tenha suspeita de contaminação por micro-organismo, para não ter diarreia ou qualquer outro problema, o que a gente faz? Um pouquinho de cloro, que pode ser usado água sanitária de boa qualidade, tá? Você pode escolher uma água sanitária de boa qualidade. Normalmente a gente bota para cada 1 litro d'água uma colher de sopa de água sanitária, se for utilizar para lavar alimentos, por exemplo, ou 6, 7 gotinhas de água sanitária para cada litro d'água, se for para ingerir. Deixa descansar por uns 15 minutos a meia hora e aí ela vai estar pronta para ser feita a lavagem dos alimentos, ela vai estar, né, pronta para ser utilizada para ingestão, tá bom? Aqui está um tanque de cloração numa estação de tratamento de água. Gente, agora a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Quem gostou, faz um comentário, dá um like. Eu espero que vocês fiquem muito bem. E até a próxima aula. Semana que vem a gente se vê de novo. Beijos, fui!